E aí, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar algumas coisas. Não sou liberalista. E a segunda é que eu tinha um plano de fazer uma série survival de Minecraft misturada com filosofia, que eu até postei no primeiro episódio, mas eu não contava que meu computador fosse uma batata com fios. E ele resolveu dar problema. A memória tá indo de Olavo de Carvalho para me ajudar. E para melhorar, eu só percebi essa incrível descoberta depois de 2 semanas gravando todos os dias a série. E a gravação ficou parecendo uma apresentação de slide de mais de 2 horas cada arquivo. Por isso eu resolvi parar com essa ideia por enquanto e dar continuidade a outros projetos que eu tinha em mente. Quem sabe um dia eu não faça ela acontecer. Então eu vou dar uma parada com ela e colocar esses projetos que eu tenho em mente. Eu vou dar uma parada com ela e vou começar a fazer esses projetos que eu tenho em mente por conta desses problemas. Provavelmente quando consertar o meu computador, eu vou dar uma voltada com esse conteúdo, ou talvez misturando, ou voltando ao plano original. Não sei o que vai acontecer. Eu estava passando pela internet enquanto assistia alguns vídeos no YouTube. Eu cliquei num vídeo de um certo canal pequeno, que eu não vou falar o nome, e no meio do vídeo eu vi que tinha uma publicidade. E eu, por pura preguiça, continuei assistindo, simplesmente ignorando a propaganda. Só que eu acabei me interessando por ela, já que era de um cassino online, um tal de Blazer. Eu, por não ser um otário, apenas ignorei, já que eu sei que qualquer um, desde foguete até tigre, só tem o objetivo de fazer eu perder dinheiro. E como não sou otário, eu não perco meu dinheiro assim de graça. O vídeo acabou tal e eu continuei assistindo mais algumas coisas, até que eu entro em um canal grande e vejo o mesmo golpe. Só que diferente do primeiro, eu acabo ficando indignado com o canal e saio do vídeo. Tipo, na hora eu não entendi direito porque eu tive essa reação diferente com o vídeo grande. O vídeo do canal grande, em vez do canal pequeno, não tive a mesma reação. Após ver a situação que aconteceu, eu percebi que pra mim o canal não tinha problema. Que pra mim o canal não tinha problema e o outro tinha muito problema. Aí fui atrás de entender como funcionavam os cassinos online, todo esse comércio de golpe. Ele funciona assim: prepare-se para um resumo bem porco de como esses cassinos funcionam. Esses comércios abrem suas empresas em paraísos fiscais e operam lá para outros países, apenas deixando alguns servidores nos países que eles têm, assim burlando muitas das leis dos próprios países, como o nosso. Não sendo obrigados a pagar, e caso você proteste por qualquer outro motivo, vai ser um trabalho do cão que qualquer ser existente desiste, sendo literalmente um golpe para gente burra. E outra coisa que eu gostaria de explicar é como funcionam as publicidades para os influencers. Supondo que existe uma empresa, então essa empresa entra em contato com o próprio influencer, ou agente dele, ou agência, e manda um e-mail falando sobre a empresa ou a marca e qual vai ser a propaganda que eles querem que ele faça com o valor e mais algumas coisas. E os valores são determinados pelo engajamento do influencer ou por outros criadores. Um exemplo: eu sou uma super celebridade e cobro R$ 1.000 para fazer uma propaganda. O famoso cobra 2.500, enquanto alguém está começando vendo que eu cobro 1.000 vai cobrar 750 e assim vai. Lembrando que é a maneira mais burra que eu encontrei para explicar pra gente igualmente burra. E tudo com isso claro, eu peguei e acabei percebendo o porquê e mesmo não tendo essas informações, eu acabei percebendo porque eu tinha esse ponto de vista precipitado, vamos dizer assim. E eu acho que era porque com os canais pequenos, eu sempre tive uma certa noção que é muito difícil você criar conteúdo, principalmente criar conteúdo já é difícil, mas principalmente no Brasil, onde tudo é caro, o governo não te incentiva, as pessoas vão te julgar e o principal, que provavelmente o que massacra todos os artistas no começo, todos os artistas pequenos, é o dinheiro. É a falta de condição de manter aquilo, porque tudo é caro aqui no Brasil. Com peças de computador são caros, estúdios são caros, e instrumentos, qualquer coisa, qualquer tipo de arte
vai demandar muito dinheiro. E mesmo aquelas que, por exemplo, não necessitam de dinheiro, necessitam de treinamento e até de tempo. Coisas que muita gente não tem, já que muitos artistas têm que trabalhar de emprego de meio período ou ser um CLT normal. Então, quando esse canal aceita essas ofertas, como eu expliquei anteriormente, são valores muito altos que eles não estão acostumados. Muitos deles não tem nem o dinheiro de AdSense. Então, quando eles têm essa oportunidade de conseguir tanto dinheiro de uma vez só, muitos deles acabam cedendo. Não é por na intenção de maldade, não é a intenção de querer enganar os seus inscritos, é uma questão de necessidade. Caso eles não aceitem e sigam fiéis à convicção deles, muitos deles podem acabar passando fome ou desistindo do canal, sabe? Então não é uma decisão que eu tomaria, eu seguiria firme porque eu acredito nos princípios, mas eu entendo quem toma essa decisão, sabe? É uma decisão muito importante para seu sonho, sabe? E mesmo que esses criadores de conteúdo, esses artistas, esses influencers, sabem quem estão fazendo mal, as pessoas que acompanham eles, que mesmo que uma pessoa caia, eles já são responsáveis por isso, é uma decisão que na hora não importa, porque é literalmente o seu sonho ou a vida de, sei lá, uma pessoa aleatória que vai se foder, entende? Então não é certo, não é moralmente certo, mas nós entendemos, eu consigo pelo menos entender a motivação deles e por isso que eu não julgo, eu não vou cair, eu não vou clicar e é lógico, eu vou olhar de uma maneira diferente para todo artista que divulgou isso. Mesmo falando que era maior para 18 anos e tudo mais, mesmo assim eu vou olhar de uma forma diferente, porque é um ato de necessidade muitas vezes. Lógico, tem alguns que vão ser ganância, que eles não precisam ter uma condição financeira melhor, mas muitas vezes é um ato de necessidade, não de ganância verdadeiramente. Apesar de ter esse lado de ganância, já que tem criadores de conteúdo pequenos que não aceitaram e, enfim, continuam com a moral limpa com eles mesmos. E aí, tipo, eu pensando sobre toda essa necessidade dos criadores pequenos, que eles precisam desse dinheiro, e aí eu coloco na balança os criadores grandes. Muitas vezes, e na maioria dos casos, eles não precisam daquele dinheiro. Eu vou citar um que definitivamente não precisava, Felipe Neto. Ele tem um conteúdo majoritariamente para criança, para adolescentes de 13, 14 anos. Eu não conheço ninguém de 23, 25, 30, 40 anos que acompanha ele. E mesmo se existir, não é a maioria, como todo mundo sabe. E aí, tipo, eu vejo essa irresponsabilidade, ele literalmente expor a crianças, pré-adolescentes, adolescentes a um conteúdo, a uma plataforma e literalmente é golpe, que não vai devolver o dinheiro, que muitas vezes essas crianças, o público dele vai usar cartões dos pais, que não vai ter a noção de que 100, 200 reais é dinheiro hoje em dia no nosso país, sabe? Então é uma falta de irresponsabilidade, porque não deixa de ter aquela parte onde seja por necessidade, já que eu vou usar de novo o exemplo do Felipe Neto. O Felipe Neto não precisa do dinheiro, provavelmente deve ter ganhado muito dinheiro para fazer essas propagandas, mas ele não precisa, ele não vai passar fome, ele não vai deixar de fazer o que ele ama para trabalhar, não. Ele já tá com a vida ganha, ele já tem o público dele, ele já alcançou, ele já consegue decidir se vai ou não fazer uma propaganda. Então quando ele aceita esse tipo de propaganda é por pura ganância, é por pura egocentrismo, e só mostra como de fato, infelizmente, tem tanto criador de conteúdo grande que não tá nem aí pro seu conteúdo, não tá nem pro seu público, e a única coisa que ele tá realmente preocupado é quantos números tem na conta bancária dele, porque ao contrário do criador pequeno que tá fazendo por necessidade e uma questão moral, onde ele sabe que não vai engajar muitas pessoas, youtubers grandes, influencers grandes, eles sabem que eles influenciam literalmente muita gente. Não é a mesma coisa eu falar pra vocês irem na Blaze e apostar, com o Felipe Neto falando pra vocês irem na Blaze e apostar. E principalmente pelo fato do público-alvo desses canais serem infantos juvenis, serem pessoas jovens que provavelmente não vão gastar o próprio dinheiro, porque elas não têm, vai ser dos pais, sabe? Então gera todo um problema. E
Lógico, você pode falar que essas plataformas vigiam quem tem 18 anos ou não, só aceitam maiores de 18 anos, mas você realmente acha que eles vão averiguar isso? Tem plataformas que deixam e outras só perguntam, tipo, você tem 18 anos, sim ou não? Sim, pronto. Eles não olham, eles não analisam, eles não fazem nada, porque o objetivo deles é roubar o dinheiro, não é fazer uma aposta justa, não é fazer algo legal, é literalmente a forma mais suja de você roubar dinheiro. E eu tenho realmente nojo desses criadores de conteúdos grandes que se renderam a mais um dígito na conta deles para literalmente enganar o público deles e potencialmente afetar muito mais vidas do que afetar muitas mesmo vidas. Então é algo extremamente ridículo. Todos esses youtubers grandes, tem casos de youtubers grandes que negaram, como o Orochi. Então, juro, não dá pra entender, sabe? Não dá pra entender esse tipo de conteúdo, esse tipo de influencer grande que já tem a vida ganha, se prestando pra fazer esse tipo de comercial, esse tipo de papel. Mas só mostra quem eles são. A maioria das pessoas são só gananciosas e estão preocupadas com o bolso deles. E, tipo, depois que eu gravei tudo isso, eu refleti em algo que eu só fui perceber depois que eu gravei tudo isso. Foi que essa situação não só se refere a youtubers ou influencers gravando ou fazendo publicidade para golpe. Isso reflete mais na nossa sociedade em si. A quantidade de casos, quantidade de denúncias, notícias, de seguranças, de policiais usando força excessiva com gente que só tava roubando necessidade, roubando comida, roubando fraldas, mães roubando fralda, crianças roubando comida, mães roubando leite, miojo. Quem não lembra do caso da mulher que foi presa por roubar 2 miojos e uma coca? Enquanto tem milionários que roubam milhões, como no caso da Americanas, e ainda estão soltos. Não aconteceu nada, absolutamente nada com eles. Ninguém sabe nem quem são. Na verdade, se você pesquisar, você vai saber, mas a mídia não revelou quem são. Mas enquanto isso, pessoas que estão roubando por fome, mães que estão literalmente roubando para alimentar seus filhos estão sendo presas. E a gente vê que a punição não é a mesma, sabe? Enquanto tem pessoas roubando por necessidade milhares e milhares de reais, simplesmente por ganância, por simplesmente querer mais dígitos na conta, mais bens, mais casas, mais carros, sabe? E isso não para só nessa questão de influencer. Isso tá literalmente impregnado na nossa sociedade. Simplesmente ninguém reflete como tem tanto políticos que rouba e não é preso. E todo mundo sabe que é preso. Ou se é preso, depois solto e ninguém sabe. Ou pessoas que fogem, milionários que cometem violações fiscais, pessoas famosas que devem milhões para o governo e ninguém faz nada. Enquanto um cara que deixa de pagar o financiamento da Minha Casa Minha Vida perde a casa e é mandado embora da sua própria casa com a sua família porque ele não pagou, sei lá, 10 mil. Enquanto existe o Neymar, que tá devendo mais de 50 milhões para o governo e não paga. Com o Bolsonaro, que tá literalmente usando o dinheiro que metade da população brasileira mandou para ele para render, enquanto ele espera o máximo tempo possível para não pagar as suas dívidas com o governo. Então a gente vê essa diferença social, enquanto literalmente o pobre, que não está devendo nada comparado a esses valores imagináveis para nós, recebem punições que não condizem com o valor que eles devem ou eles furtaram, enfim. Enquanto milionários roubam, sei lá, centenas, milhares de reais e não acontece literalmente nada com eles. E se acontece, é algo tão leve que ninguém, literalmente, aquilo e nada é a mesma coisa. Então é algo de se refletir. Como a gente, como população, sempre tá a favor de quem é mais rico para ele roubar, enquanto quem é mais pobre ser honesto. Enfim, é isso. E metade das coisas eu tirei do meu cu e a outra metade eu consegui nesse vídeo que eu vou deixar no link eu vou deixar o link fixado nos comentários.
E é isso. Caso você tenha se incomodado com alguma coisa, eu não te perguntei nada e eu não ligo.